Olá, queridos professores da Escola Bíblica Dominical. Bom, a minha proposta de hoje é apresentar o plano de aula para vocês da lição de adultos da CPAD, a lição número 2 desse segundo trimestre de 2021. A aula é a do dia 8/4 e o título da lição é o propósito dos dons espirituais. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O que eu vou propor aqui, o foco é muito maior na metodologia, que vocês podem aí, com muita criatividade, adaptar para qualquer outra aula, certo? Então, vamos lá. O objetivo dessa lição, né, que vai falar aí desse propósito dos dons espirituais. O objetivo geral, mostrar que os dons não são para elitizar o crente, mas edificá-lo. Muitas vezes a lição traz verbos que às vezes parece que se referindo ao que o professor vai fazer. Mas a grande questão pedagógica é você pensar no que seu aluno precisa aprender. Então, quando a gente fala do objetivo de uma aula, pense que esses objetivos estão relacionados ao que o seu aluno vai aprender, não ao que o professor tem que fazer. Então, quem é que tem que ser capaz de, até o final da aula, mostrar que os dons não são para elitizar o crente, mas para edificá-lo? É seu aluno. Então, você tem que ter o foco da sua aula e passar a sua aula aí, traçando uma metodologia para que seus alunos, ao final, sejam capazes disso. Tem lá, conscientizar na lição, né, de que os dons espirituais não são para elitizar o crente. Eu acrescentei esse "se" depois do conscientizar para que esse verbo aí se torne uma ação para o seu estudante. Então, eu coloquei conscientizar-se. É seu estudante que tem que conscientizar-se até o final da lição de que os dons não são para elitizar o crente. O que seu aluno tem que ser capaz? De explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. E seu aluno tem que ser capaz de expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Então, a atenção maior do que eu sempre comento com vocês tenham atenção quanto à metodologia escolhida, porque ela tem que ser escolhida com vistas aí para a aprendizagem, e de que seu aluno vai ser capaz de construir essas operações mentais que estão selecionadas aí de amarelo, que são os verbos, certo? Vamos falar agora dos recursos, o que você vai precisar aí para essa aula, tá bom? Eu construí slide, então, se você tiver acesso a Datashow, computador, papel metro, folha de ofício, canetas higienizadas individuais para cada aluno, então, ou você pede a sua classe para sempre levar a caneta, porque sempre utiliza, ou você já tem uma quantidade de canetas que você já higieniza, dá para cada um, e peça que eles não troquem essas canetas, tá? Tudo aí para segurança da saúde. E fita adesiva. Na verdade, eu recomendo, gente, aquela fita crepe, que é aquela fita que se coloca em fralda de bebê, para que você não danifique aí a pintura da parede da sua congregação. Outra coisa, não é porque você não tem acesso a Datashow que você não vai conseguir fazer essa aula, porque eu construí de forma que as perguntas que estão no Datashow, você consegue fazer cartões, tá, com essas perguntas e ler essas perguntas para os seus estudantes. Vamos lá, vamos para os pontos das aulas agora. A abertura, que eu recomendei que seja de 5 minutos. É a acolhida do seu estudante, você vai cumprimentar ele verbalmente, né, sem toques ou cumprimentos de mão, apresentar os visitantes, ver se tem aniversariantes da semana, perguntar como é que foi a semana aí da sua turma, aquele quebra-gelo que eu já sempre apresento a vocês e que vocês vão ter esse momento de aproximação. A introdução, eu indico aqui cerca de 10 minutos, no máximo 15. Não demorem muito na introdução, porque senão não dá tempo você trabalhar a parte aí de desenvolvimento da sua aula. Eu trouxe aqui 2 tipos de atividades, tá? Para vocês fazerem com seus alunos. Perguntar aos alunos a diferença entre palavra da sabedoria e palavra de ciência após a leitura bíblica, porque a leitura bíblica aparece esses 2 dons. E pelo que eu já tive feedback aqui de outros professores, isso foi dúvida na lição número 1 que os estudantes tiveram
Então, vocês podem aí já abrir a aula construindo o conceito junto com seus alunos. Eu ainda coloquei aqui no plano de aula que seja o mais próximo dessa explicação que eu retirei aqui desse site Vera Reflexões, tá? Tá bem interessante. O resumo é: a palavra da ciência e da sabedoria se completam. A primeira permite conhecer os segredos divinos, a segunda leva o crente a aplicar corretamente os conhecimentos revelados no momento certo e dirigido pelo Espírito Santo. Você vai ter que se aprofundar, você vai ter que estudar e compreender bem esses dois conceitos para que você seja capaz aí de promover uma discussão junto com seus alunos, certo? Bom, a segunda atividade, o que eu recomendo? Leve aí papel metro, com o título lá no seu papel metro, né, no seu cartaz, qual o propósito dos dons espirituais. Aí você vai solicitar que cada aluno escreva numa tira que você vai entregar de folha de ofício a resposta para essa pergunta. E eles não vão consultar na lição nesse momento. Então, é o que eles trazem de conhecimento prévio ou da própria leitura da lição também, quem leu com antecedência em casa. Você vai realizar, professor, a leitura de cada resposta e dizer que na conclusão você retoma esses pontos, certo? Porque a ideia é que durante a lição eles aprendam um pouco mais sobre propósito e ao final, na conclusão, eles vão fazer uma atividade em cima dessa que você vai conseguir, inclusive, verificar se os objetivos da sua lição foram cumpridos. Aqui foi a dica que eu já falei lá nos recursos, que ao invés daquela fita adesiva que ela gruda muito na parede, às vezes se a parede, né, for com tinta e não coberta com às vezes que tem, né, em algumas congregações de azulejo, de alguma coisa nesse sentido, então acaba tirando a tinta. Então, eu recomendo aí a fita crepe, aquela utilizada em fralda de bebê. Momento agora do desenvolvimento da tua aula, tá? Exploração, aplicação e atividade prática. Você vai dividir sua classe em 2 grupos e vai pedir que cada aluno escolha um líder, tá? Para o seu grupo. Pedir que cada grupo escolha um líder, tá? Para representar esse grupo. Você vai startar os slides e no slide vai ter algumas afirmativas. E aí você vai perguntar se isso é falso ou verdadeiro. Eles vão discutir entre si para chegar a um consenso e o líder, ele vai levantar a mão quando você der o tempo final, tá? Você cronometra, coloca a regra de qual é o tempo que você vai estabelecer e diz para eles aí qual é a resposta do grupo. Então, o líder levanta a mão quando for verdadeiro e deixa a mão abaixada quando for falso. Gente, eu dei algumas recomendações aqui de novo para questões de segurança. Não deixa que os irmãos se aproximem nesse momento para provocar essa discussão. Cada um da sua cadeira, o líder pode inclusive ficar em pé, ali, né, próximo ao professor, e ele vai conduzir essa discussão. Uma pessoa mais ativa, né, que o grupo ali vai escolher. E aí as equipes vão discutir, o líder vai conduzindo ali, e aí, meus irmãos, o que você acha? Fulano, o que você acha? Porque cada grupo vai ter direito de ter uma afirmativa, né, para cada grupo. Então, porque às vezes quando a gente faz a mesma pergunta para os 2 grupos, aí eles falam baixinho para o outro não ouvir. Mas nesse caso aqui, não. Faça uma para o grupo A e depois outra para o grupo B, para que eles tenham a chance aí de fazer uma discussão de forma que eles não precisem falar baixinho e se aproximar. Então, eles podem promover uma discussão mais alta, que inclusive ali esse líder da equipe vai fazer essa intermediação. E nesse momento, o professor não vai se posicionar, tá? São seus alunos discutindo, e aí você vai determinar o tempo e vai perguntar novamente, isso é falso ou verdadeiro? O que eu recomendo aqui? Deixe, professor, as regras claras antes de você começar, tá? Primeiro ponto, você tem que definir o tempo até eles discutirem e darem a resposta. Você tem que determinar quantos pontos vale a questão. Se aquele grupo errar, é interessante que ele não perca alguma pontuação conquistada, ele só deixa de ganhar. E aí você vai estabelecer
o outro grupo terá a chance de resposta, ou você, enquanto professor, já traz a resposta correta e já traz os comentários. Então, estabeleça todas as regras e deixe isso claro para não ter discussões desnecessárias depois. E eu sugiro aqui que você leve uma caixa aí de bombons para premiar a equipe vencedora, lembrando de colocar álcool em gel aí na mão de cada aluno antes deles receberem os bombons e para quem vai distribuir também. E recomendo, que eu já falei desde o início, se você não tiver como utilizar o Datashow, não tem problema. Você vai colocar aí essas perguntas ou numa folha de ofício ou fazer cartões individuais e vai realizando a pergunta aí para os grupos. Se você quiser deixar os cartões com o grupo, você pode plastificar os cartões, pode usar aquele papel contact, que ele é plastificado, né? Que ele plastifica algumas coisas. E aí você plastifica os cartões, higieniza direitinho e ali vai distribuindo para os grupos, que ali pode ficar até na mão do líder, que fica mais fácil dele ver. Ou você pode fazer um cartaz com essas perguntas e deixar uma tira de folha de ofício em cima das que você ainda vai perguntar, para que eles não vejam ao mesmo tempo. E aí você vai tirando uma tarja de cima à medida que você for perguntando, porque aí todo mundo consegue ver. Porque às vezes se você ficar só na oralidade, você vai falar uma vez, aí eles podem não entender direito e pedir que você fale novamente. Algumas dicas aí. E para a conclusão, que é cerca aqui de 10 minutos, essa maior parte, gente, eu recomendo aí que seja de 50 minutos a 1 hora, viu? E antes de eu falar da conclusão, depois que o grupo responder se é verdadeiro ou falso, independente se ele errar ou acertar, você vai perguntar, né? Por que ele considera que é verdadeiro, por que ele considera que é falso. Vai ouvir aí o líder, vai ouvir o grupo, incentiva que os irmãos participem, que não apenas um fique falando. E você faz os seus comentários, professor, daquele ponto que não foi bem colocado pelo grupo e complementa para fechar aquele tópico, porque eu coloquei aí as perguntas por tópicos da lição, tá? Na sequência de como é que vem na lição. Na conclusão, cerca de 5 a 10 minutos, você vai retomar o cartaz lá da introdução e pedir que eles leiam novamente aquelas respostas. Lembra do título? Que é qual o propósito dos dons. Você vai perguntar, vocês vão retirar algo que vocês colocaram de acordo com esse aprendizado? Ou vocês vão acrescentar mais alguma coisa que vocês consideram aí depois desse aprendizado da lição? O principal foco dessa lição é que os dons edificam, fortalecem a igreja, mas vão aparecer outros propósitos, né, mais desdobrados na lição, que eles podem aí estar complementando, certo? Agora, eu quero apresentar para vocês o slide que eu fiz, que vocês podem aí trabalhar com a classe, que é em cima dessa metodologia de fazer algo mais dinâmico, utilizando aí assertivas, né, frases, para eles dizerem se é falso ou verdadeiro. Eu recomendo que você utilize aqui já, nesse primeiro slide, eu separei, né, o tópico 1 vai falar, os dons não são para elitizar os crentes, e o subtópico 1 vai falar a igreja coríntia, e falar as características dessa igreja. Eu selecionei aqui o mapa, coloquei essa imagem para que vocês apresentem aos seus alunos. Se você não tiver o Datashow, gente, imprime em tamanho grande. Quem tem habilidade de desenhar, desenha no papel metro, mas leva um recurso visual para os seus alunos. E aqui eu coloquei as características da igreja coríntia, que ela estava, né, na cidade de Corinto, que era uma cidade comercial e próxima ao mar, uma das cidades mais importantes do Império Romano. É uma cidade economicamente rica, mas marcada pelo culto idolátrico. A visita à igreja ocorreu na segunda viagem missionária de Paulo, e 1 Coríntios retrata a abundância de dons que a igreja tinha. Então, tudo isso aqui retirado aí da lição, para que você vá explicando e discutindo com seus alunos. Aí aqui sim, é hora de começar a divisão dos dois grupos, e você vai fazendo uma para cada grupo. A primeira eu coloquei, dentro do subtópico 2, uma igreja de muitos dons, mas carnal. Aí a assertiva é: Deus
deu dons à igreja de Corinto para prepará-la e santificá-la para o serviço do evangelho naquela cidade. Aí você pergunta, é falso ou verdadeiro? Me diz aí, professor, é falso ou verdadeiro? E aí você dá o tempo, e aí o próximo slide, ó, já vem com a marcação da resposta, tá vendo? É verdadeiro. Ainda dentro do subtópico 2, a igreja de Corinto usava os dons de forma correta. Isso é falso ou verdadeiro? Vai monitorando o tempo. Próximo slide tem a resposta aí já com a marcação. É falso, porque a lição traz, né, vem toda uma explicação aí de que Paulo precisou orientar, trazer aí uma exortação à igreja no sentido de que ela precisava rever o seu comportamento quanto ao uso dos dons. Ainda do subtópico 2, na igreja de Corinto havia divisões, inveja e imoralidade sexual. Isso é falso ou é verdadeiro? É verdadeiro. E aí lá na lição você vai encontrar uma referência bíblica para isso que você pode apresentar e pedir para um dos alunos lerem. Ainda do tópico 2. As manifestações espirituais na igreja local são indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Isso é falso ou verdadeiro? Vamos lá. Isso é falso. Aí, de acordo com a lição e como a igreja de Corinto tinha manifestação de dons, né, espirituais, mas eles não tinham, né, esse indicativo aí de seriedade, espiritualidade e santidade. Deus dá dons conforme a necessidade da igreja, de acordo aí, né, com sua misericórdia, para que a igreja seja edificada, para que a igreja seja fortalecida, mas isso não impede de que as pessoas, né, tenham aí posturas que não são corretas. Então, isso é falso e você vai discutir isso com sua classe. Aí a gente já foi aqui pro subtópico 3. Dom não é sinal de superioridade espiritual. Aí a frase é: o dom é dado pela graça de Deus e mérito humano. Isso é verdadeiro ou falso? Pode ser que eles fiquem em dúvida por conta dessa palavra mérito, né? Mas aí você deixa eles pensarem e discutirem. E é falso, justamente porque ele é dado pela graça e não por mérito. E aí você provoca a discussão entre a diferença de graça, de mérito. Bom, a gente já está agora no subtópico 2, edificando a si mesmo e aos outros. O subtópico 1 vai trabalhar com edificando a si mesmo. E aí a assertiva é: falar em línguas edifica a si mesmo e não aos outros. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. Então, Paulo não recomendava, né, o falar em línguas publicamente, porque edificava só a si mesmo e não a toda a igreja que estava ali ouvindo. Paulo estimulava cultivar em sua devoção particular e proibia falar em línguas publicamente. E aí, isso é verdadeiro ou falso? Vamos lá? Isso é falso. Ele estimulava, sim, a cultivar em sua devoção particular, mas ele não proibia falar em línguas publicamente. E aí, meus irmãos, à medida que seus alunos vão respondendo, vocês vão vendo que vocês têm a chance de ir provocando as discussões. Não interfiram na discussão no momento que o grupo estiver lá discutindo. Você vai fazer interferência depois, as suas colocações daquilo que ficou equivocado. O subtópico 2. A igreja de Corinto se preocupava em ajudar aos outros e usava os dons para edificar a vida do outro. Isso é falso. Justamente porque possivelmente ela não tinha essa preocupação, que Paulo vem aí falar sobre qual era verdadeiramente o propósito dos dons. No subtópico 3, edificando até o não crente. Aí a assertiva é: falar em línguas publicamente não é recomendável para a edificação dos não crentes. E aí, falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Então, se para quem é cristão não edifica a igreja, quanto mais para os não crentes, que não vão entender nada mesmo daquilo que está acontecendo. Então, é verdadeiro que não é recomendável para a edificação dos não crentes.
Falar em profecias é recomendado para edificar a si mesmo. Bom, o que vocês acham? Bam, 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 bam. É falso. Na verdade, o contraponto aí que Paulo traz é de que falar em línguas edifica a si mesmo e a profecia aí edifica a igreja. Agora a gente já entrou no subtópico 3, edificar todo o corpo de Cristo, e o subtópico 1, os dons na igreja. O amor e o interesse pessoal visando o bem de cada cristão são essenciais para os dons espirituais cumprirem o seu verdadeiro propósito. Isso aí. O que vocês pensam sobre isso? Verdadeiro ou falso? Vocês veem que não aparece para vocês aqui eu tocando no slide para ir passando, mas quando eu clico aqui novamente, o que eu fiz para que vocês consigam reproduzir isso? Eu apenas duplico o slide na hora que você está construindo o slide. Eu duplico e pinto lá a caixinha, se é verdadeiro ou se é falso. Eu faço o preenchimento lá com a cor. Então fica fácil construir um slide desse, sabe? É só trabalhar com duplicar o slide. Então é falso. Por quê? O essencial para o dom cumprir o seu dom é o amor. E esse interesse pessoal visando o bem de cada cristão, porque assim, a seu olhar, você está pensando que você está fazendo o bem, em cima ali do que você considera que seria interessante. Mas na verdade, o dom, ele vem para cumprir um propósito e uma necessidade do que Deus visualizou a respeito do que está acontecendo. Nós temos um olhar super limitado. Então, dom nunca vai visar interesse pessoal, certo? Mesmo que seja com isso aí visando o bem de cada cristão. Não existe isso. Subtópico 2, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificação espiritual, edificação moral e edificação doutrinária. E aí, são esses 3 pontos, verdadeiro ou falso? Bam, 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 bam. Verdadeiro. Gente, eu vou passando, tá? Mais rápido, porque é uma explicação para vocês, professores. Mas determine um tempo, assim, de uns 3 minutos para discussão, né? Entre os alunos. Mapeie qual é o tempo que você tem de aula. Faça a distribuição dentro do seu plano de aula direitinho, para abertura, para introdução. E você vai conseguir mapear quanto tempo você dá para cada grupo discutir. Então, super verdadeiro aqui. No subtópico 3, vai falar sobre os despenseiros dos dons. E a assertiva a função antiga do despenseiro era cuidar da dispensa e tinha a confiança do patrão. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ainda no subtópico 3, a relação entre o despenseiro e os dons é que cada cristão administra os dons de forma autônoma conforme seu entendimento sobre a necessidade da igreja. Verdadeiro ou falso? Falso. Ninguém tem autonomia para sair aí administrando os dons conforme pensa que é a necessidade, não. Você tem que estar sob a orientação aí do Espírito Santo, porque ele é quem conhece de fato qual é a necessidade da igreja. E a gente volta para aquele ponto lá que fala do interesse pessoal, lembra? Porque às vezes você pode até ter um interesse bom, visando aí que vai fazer o bem, mas se você não tiver direcionado pelo Espírito Santo e for de forma autônoma, lembra, não somos autossuficientes, né? Nossa suficiência vem de Deus, a gente depende dele e ele é que tem um entendimento aí maior sobre as coisas, porque nós somos limitados. E a conclusão, de acordo com o que você aprendeu, você vai retomar lá aquele cartaz, aí você vai perguntar nessa aula qual o propósito dos dons. E aqui você finaliza a sua lição e lá naquele cartaz você vai pedir agora ou que eles acrescentem algo que eles aprenderam, ou que eles retirem algo que ficou equivocado quando eles colocaram lá no início, tá bom? Uma excelente aula aí para vocês e vejam, mesmo que você não seja da classe dos adultos, que você pode aplicar essa dinâmica, essa metodologia aí para qualquer outra lição. É só ir pegando aí pontos, né, da lição, transformando em falso algumas assertivas que estão na lição e utilizando aí a função de duplicar slide, você consegue construir facilmente, tá bom? Então, boa aula e depois me contem aí como é que foi. Se vocês utilizaram esse material, manda foto. Lembrando da nossa página no Instagram, gal.silva Cardoso, que eu também tenho outra página, que eu trabalho com educação secular. E aí me confundi, é gal.silva Cardoso. Me marquem, tá? Nas fotos que vocês publicarem aí, para que a gente tenha essa rede de aprendizagem ampliada.
E lembrando, esse material do slide, do plano de aula, está no nosso grupo VIP de WhatsApp. Quer fazer parte, ter acesso ao plano de aula e ao slide? É só ir lá no link da bio no Instagram, clicar lá onde tem participe do nosso grupo de WhatsApp, você vai ser direcionado e aí quando você entrar, eu te mando o material, certinho? Deus abençoe a todos.